Meus irmãos e irmãs, alegria em reencontrá-los depois de dois finais de semana distante. Alegria de poder retornar a São Paulo para a continuidade dos nossos trabalhos. Quero lhes convidar para que abramos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, onde estamos expondo a Escritura, já indo para a pregação. Se não me falha a memória, pregação 52. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, por favor. Atos dos Apóstolos 19. Meu objetivo hoje é falar com os irmãos, pensar com os irmãos sobre o que é o impacto do Evangelho em uma pessoa e, por conseguinte, onde esta pessoa está. Qual é o impacto do poder da palavra de Deus na vida de alguém? Como se percebe esse impacto? Como se percebe que alguém foi impactado pelo Evangelho? Penso que é importante falar sobre isso por conta dos tempos em que nós vivemos. O povo de Deus sempre viveu dentro do seu tempo. E no tempo em que o povo de Deus viveu, ali ele teve de se relacionar com as situações do seu tempo. Então imagine você, um cristão que tenha vivido no período da Reforma Protestante. Ele ouvia falar sobre a Reforma Protestante e, em alguma medida, ele precisava responder: essa reforma me alcança? Os 5 pontos da reforma fazem sentido para mim? Os solas da reforma, esse somente que os reformadores estão falando, é isso mesmo? Eu acredito, eu entendo. E então aqueles que entendiam e eram convertidos pela palavra, não tinha outra coisa a fazer senão irem para as igrejas, nas suas cidades, testemunharem que agora eram reformados. Aqueles que não criam reagiam exatamente da forma oposta. Eles diziam: eu não creio que seja somente Cristo, somente a palavra, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Tem outras coisas. Não, eu não posso concordar. E então, na mesma proporção, eles não davam testemunho dessa fé e davam testemunho de outra fé e se posicionavam em outros lugares. Isso é o impacto que alguém sofre na sua geração pelas verdades, pela palavra que está sendo pregada. Qual o impacto da palavra de Deus, do Evangelho, do poder de Deus na atualidade? O que os nossos olhos veem? O que nós temos visto? É importante, eu gostaria de incluir o seu pensamento, a maneira de você ver. Eu gostaria de trabalhar contigo nessa noite a cosmovisão. Qual é a nossa visão de mundo em relação à palavra? O que a palavra tem feito? O que nós temos visto na nossa sociedade que podemos dizer: é a palavra que está fazendo isso? E por fim, como não poderia deixar de ser, nós teríamos de ao final pensar: o que a palavra está fazendo comigo? O que a palavra está produzindo em mim? São análises importantíssimas, necessárias, que o povo reformado precisa fazer. Sempre. E o livro de Atos dos Apóstolos é muito útil para isso, porque ele é em muitos lugares, na sua grande maioria, é uma narrativa. Ele conta histórias, ele conta fatos, ele conta casos. E os casos contados precisam ser explicados, claro, é minha ideia e é normalmente a técnica que eu uso. Ler o texto, explicar o texto e então aplicar.
Eu quero contar para vocês a história de Paulo em Éfeso, hoje, aqui em Atos 19. E como foi isso? O impacto do evangelho na cidade de Éfeso, de Atos 19, dos versículos 8 a 20. E o que aquele impacto em Éfeso pode comunicar a nós hoje, uma vez que a palavra de Deus é para todos os tempos, né? Vejamos então, está aqui no versículo 8 para frente. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. É importante levar em conta essa palavrinha aí, reino de Deus. Preocupação de Paulo com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus. Paulo, há bem pouco tempo, havia tido uma conversa com 12 pessoas que haviam sido só batizadas no batismo de João, e ele batiza esses 12 em Jesus Cristo, porque ele leva em conta o reino de Deus, o avanço do reino de Cristo na terra. E Paulo, então, discorre, diz o texto, na sinagoga. Isso acontecia sempre aos sábados na sinagoga. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, que quer dizer endurecidos, né? E descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Outra palavra importante é esse tanto que está aqui. Parece muito simples, mas esse tanto judeus como gregos dá uma ideia da amplidão. Então, algumas explicações sobre essa primeira parte do texto, porque nós vamos dividir esse texto em 4 partes rápidas. Essa primeira parte parece falar do avanço do evangelho em Éfeso, que acontece da seguinte maneira: Paulo chega e vai pregar na sinagoga, porque era o hábito de Paulo pregar na sinagoga. Paulo fora bem tratado em Éfeso, que era uma coisa rara, precisava aproveitar. Ficou tempo lá, o texto diz que ele ficou 3 meses na sinagoga. Só que a palavra também diz que ali dentro da sinagoga começou a se levantar uma rejeição à palavra. E quando essa rejeição se levanta, e quando parece que Paulo não tem mais o que fazer, para o avanço do evangelho, Deus proporciona a Paulo uma coisa melhor que a sinagoga: a escola de Tirano. E a escola de Tirano não é usada nos sábados, é usada todo dia. Então, dá uma olhadinha nesse texto, veja como é bonito de ver a forma de Deus trabalhar. Porque o reino de Deus, ele é ampliado. Olha no versículo 9, uma expressão quase escondida também no texto, mas que é importante. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, veja só, diante do quê? Da multidão. Multidão. Então ele estava em Éfeso, falando numa sinagoga, mas a palavra começava a produzir coisas que avançavam para muito além dos muros da sinagoga. Era uma multidão. De dentro da sinagoga começa a surgir a rejeição e precisa de lugar maior, talvez. É quando ele vai para a escola de Tirano com um detalhe: ele separa os discípulos. Os descrentes permanecem descrentes. Aqueles a quem a palavra ofendeu permanecem ofendidos. Mas Paulo chama a si. Quem é crente aqui? Quem é discípulo aqui? Quem compreendeu essa palavra aqui? Quem tem condições de responder positivamente a esse evangelho aqui? Quem tem condições de professar a fé aqui? Quem tem condições de se batizar aqui? Venham comigo, vamos para a escola de Tirano. Vamos estudar isso aqui melhor, todos os dias. Assim é o impacto do evangelho numa vida e na cidade onde essa pessoa está, de acordo com a soberania de Deus.
E então diz a palavra que lá ele fica 2 anos. Não é maravilhoso? Ficou 3 meses na sinagoga. Agora fica 2 anos na escola de Tirano. E olha o que é que a palavra faz, para onde ela vai. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Olha só, todos os habitantes da Ásia. Irmãos, isso não é pouca coisa para o período. Se fosse hoje, poderia-se dizer, joga uns caracteres aí em uma mídia social e toda a Ásia fica sabendo. Mas aqui não era assim. Para a Ásia ficar sabendo, pense o que demandava isso. Eu digo para você qual era a base para a Ásia toda saber. A multidão. Os crentes da multidão. Esse é o impacto do Evangelho segundo a soberania de Deus em uma vida. Mas o Evangelho pela graça de Deus, usa essa vida para que ela trabalhe na sua geração. Vamos para frente com o texto, explicando o texto aqui. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso várias vezes aconteceu. E nós reconhecemos com alegria, inclusive, que essa era uma das formas do Evangelho ser conhecido no tempo de Jesus. O poder do Evangelho sobre toda e qualquer adversidade. E este também era um tempo em que muitas adversidades se levantavam pelo caminho da doença, pelo caminho da perseguição, da escravidão e tantas outras formas. Então o Evangelho, ele impacta também por isso. Porque em meio a uma crise, em meio a um momento de intensa necessidade, de desespero até, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, o Senhor se apresenta com a sua graça para que tanto aquela pessoa receba o benefício, de acordo com a sua soberania, quanto o seu nome seja glorificado. Isso foi com a cura dos leprosos. Isso muitas vezes Jesus manifestou entrando e saindo das cidades e encontrando as pessoas nas suas crises terríveis. E a bondade, a misericórdia de Deus sempre foram expressas. O Evangelho tem por si esse conceito de misericórdia, de compaixão, de condoer-se com o estado do próximo. E essa é uma das belezas e do poder e do impacto que o Evangelho produz no ser humano. Os prodígios. Os prodígios, eles são tantos, mas de todos os prodígios, talvez, o mais significativo de todos seja para nós mesmos. Eu sei que a gente tem uma tendência de olhar para o prodígio que acontece lá no caso de alguém, mas um dia, um homem chamado Raul, eu conheci o Raul na rua, pedindo nos sinaleiros, e de repente eu vejo o Raul trabalhando numa pizzaria, e perguntei ao Raul, eu reconheci o Raul, e perguntei: Raul, que bom que você está aqui, está trabalhando com roupa de garçom, coisa boa, que bom, fica firme, Raul. Aí ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou: nem eu imaginava, pastor, estar aqui. Ah, é, Raul? Mas o que é que aconteceu? É que Deus transformou a minha vida. Aí, minha esposa e meus filhos sempre brincam comigo, eu logo puxo uma conversa, alguma coisa, para saber um pouquinho mais e conversar um pouco mais sobre a situação. E aí, Raul falou para mim: é que eu conheci a fé. Ou seja, foi convertido
Não fui eu que anunciei a palavra ao Raul, mas alguém o fez. Alguém o levou para um local para aprender a palavra de Deus. Alguém mudou as roupas daquele guri. Alguém o contratou. Alguém fez com que aquele homem que vivia um estado de crise natural fosse recuperado. Eu nunca mais ouvi, claro, mas eu tenho na minha memória o que eu vi naquele dia. Um homem em que o evangelho chegou e o impacto foi visível. Eu olho para esse texto e vejo que isso é um prodígio. O prodígio de termos sido retirados, ou do povo ter sido, deste povo dessa época, ter sido retirado de um império terrível e poderoso para viver livre e feliz. Isso é um prodígio muito maior, obviamente, do que a cura de uma enfermidade, porque você, ou aqui, eles poderiam ser curados de uma enfermidade hoje, mas amanhã ter outra enfermidade. Mas o Evangelho tem isso, os prodígios. Vê mais o que o Evangelho tinha aqui em Éfeso para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele impacta uma vida e a cidade onde essa pessoa está. Veja o versículo 13, do 13 até o 17, acontece algo estranho. É uma coisa inversa agora, porque Paulo está na cidade, o Evangelho está avançando, e de repente tem um ponto negro aqui, de repente tem um desvio, uma coisa que precisa pensar um pouco sobre ela. E alguns judeus exorcistas ambulantes, uma coisa interessante entre o judaísmo, mas já havia isso naquela época e até hoje há no judaísmo. Bom, eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Alguns estudiosos dizem que eles usavam uma palavra, né? Uma palavra, com uma palavra grande assim para dizer, para expulsar, né? Tetragramaton, alguma coisa mais ou menos assim. E veja o que acontece. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A palavra para esse fato aqui, meus irmãos, é profanação. O poder do Evangelho não pode ser manipulado. Ninguém manipula essa força. Essa não é uma força que alguém a toma como quem manuseia uma espada, uma arma. Não. Essa força toma pessoas, é diferente. Não se pega o Evangelho e se utiliza-se do Evangelho, nem em favor próprio e nem mesmo em favor de ninguém. Estes aqui sofreram na pele as consequências de achar que poderiam fazer alguma coisa, como em alguns outros casos, com artes mágicas, como aconteceu com os samaritanos, enquanto Filipe desceu para pregar o Evangelho. Lá estavam os mágicos tentando se fazer uma obra semelhante. Isso aconteceu em muitos casos. Isso aconteceu no tempo de Moisés.
E volta a acontecer aqui, de novo. Tentar fazer das coisas do reino, das coisas do evangelho, uma utilidade. Não foi aceito. Não foi aceito nem pelo diabo. É muito interessante. Nem o diabo gosta que descrente use as coisas de Deus. Olha só. Essa profanação custou caro para eles. Custou, se tivesse um pouquinho de vergonha, jamais mexeriam com as coisas de Deus dessa maneira, descuidadamente, brincando ou tentando usar das coisas de Deus sem legitimidade. Quem é que vive dentro das coisas de Deus, né? Bom, o fato é que, mais uma vez, Deus usa uma situação adversa para produzir aquilo que o Evangelho produz. Vê só, no primeiro caso, Paulo está na escola, Paulo está pregando diariamente na escola porque deu errado o processo na sinagoga. Porque houve a perseguição na sinagoga. Agora ele prega na escola de Tirano. Agora não é semanal, agora é diário. E o evangelho alcança uma multidão. Nesse momento, estes desavisados aqui, que se envolvem com as coisas espirituais, sem primeiro conhecerem quem é que é o Senhor das coisas espirituais, eles profanam, mas olha o que diz o versículo 18. Muitos dos que creram... é o 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E olha o que aconteceu. Veio, qual é a palavra? Temor. Deus transforma uma irresponsabilidade em temor. É o impacto do evangelho, meus irmãos. Temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então nós já temos algumas coisas aqui. Nós temos o reino de Deus avançando, nós temos a palavra de Deus impactando uns e outros, e sendo alvo até mesmo de abuso. Isso é importante lembrar, porque vai ter uma implicação com os nossos dias. O que é o abuso que se faz com a palavra de Deus nos nossos dias? Espere um pouquinho e você verá. E agora, na última parte da explicação aqui do texto, nós temos o alcance da palavra de Deus. Isso está nos versículos 18 a 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Na formação original, talvez desse para fazer a leitura desse último versículo de uma forma um pouquinho melhor. Assim, pelo poder de Deus, a palavra crescia e prevalecia. A palavra usada aqui é kratos, é uma palavra forte para poder de Deus. Pelo poder de Deus, a palavra crescia e prevalecia. Então, eu chamo essa última parte de, olha, isso é o propósito. Alcançar os eleitos, alcançar os crentes, alcançar aqueles aos quais o sacrifício da cruz foi destinado. Mas veja o que eles faziam. Veja o que era o impacto na vida de uma pessoa. O impacto era que eles criam, diz o versículo 18, e eles confessavam os seus pecados. Olha o que eles faziam. Eles denunciavam-se. E olha um pouco mais profundamente, publicamente. Era forte o impacto, não era não? Você percebe que não tem muita coisa de subjetiva aqui? É assim, não tem muito de, é assim que eu creio. Não, é assim que eu acho.
Não, eu sou crente, mas é do meu jeito. Você percebe que não tem isso? O que levou esse pessoal de Éfeso a isso, meus irmãos? Claro que não eram todos, diz a palavra de Deus. Está aqui no versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É isso que é o impacto do Evangelho na vida de alguém. Veja o 19. Também, muitos dos quais haviam praticado artes mágicas, ou seja, esses agora já não vão falar de coisas ocultas. Claro, eles praticavam coisas ocultas, que era o ocultismo, mas era explícito, né? Talvez ganhassem dinheiro, inclusive, com isso. Eles queimaram seu material de trabalho, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. E quem são os todos? Os todos são aqueles que Paulo separou, os discípulos que Paulo separou, aqueles a quem o Evangelho havia produzido uma consciência de arrependimento, aqueles que já estavam impactando a cidade de Éfeso pela sua vida, pelo seu testemunho. Diante destes, os novos crentes queimam os seus livros de bruxarias. Eu estou falando nessa noite sobre o impacto do Evangelho, sobre o poder do Evangelho, sobre o que são essas verdades que tanto falamos, sobre o que é este reino de Deus que a gente fala, sobre o que é o resultado da palavra de Deus, a palavra viva de Deus, sobre o que proporciona no ser humano a presença do Deus vivo em palavra, em Cristo. Foi isso que Paulo foi fazer em Éfeso. Foi isso que os que estavam com Paulo viram acontecer. Vamos procurar algumas aplicações para os nossos dias. Vamos pensar nesse texto, que esse texto revela aos nossos dias. Eu falei de várias coisas aqui, claro, da cidade de Éfeso. 4 coisas para você lembrar. Eu falei que o Evangelho avança, segundo a soberania de Deus. Avançou em Éfeso. Da sinagoga, para a escola de Tirano e para toda a Ásia. Essa é uma verdade importante para a gente lembrar. Que Deus trabalha, está sempre trabalhando. Que o Evangelho normalmente tem um poder de prodígios nele. Alguns acham que sempre tem que ser curando pessoas. Mas a cura maior talvez seja, sim, a cura da alma. Não há exorcismo maior do que o de colocar em nós um senhorio verdadeiro, um senhorio libertador, retirando-nos de um império vil, maligno. Por isso, nós olhamos para nós mesmos e vemos o que é o prodígio do Evangelho. Então, falei do avanço, falei dos prodígios, também falei da profanação. Interessante, né? Como alguns judeus tentaram profanar o Evangelho e o seu poder. O Evangelho se virou contra eles. O diabo se virou contra eles e Deus transformou isso em temor nas pessoas do tipo, não brinquem com coisas espirituais, não brinquem não. E por fim, o alcance desse Evangelho. O alcance desse Evangelho é esse que a palavra de Deus diz. Pessoas são convertidas, confessam publicamente seus pecados, trazem os livros de artes mágicas, queimam todos, não importa o dinheiro, muito dinheiro, diz o texto aqui, tudo isso para que a honra e a glória e o poder fossem do Evangelho. Por isso só, eu já ficaria feliz de ler isso e de ver que isso é a palavra de Deus. E para todos aqueles que vivem um evangelho mórbido, e para todos aqueles que vivem um evangelho raso, e para todos aqueles que vivem um evangelho simples, desconectados das coisas vívidas, essenciais, puras,
aqui teria uma grande mensagem. Senhor, me leva para dentro desse evangelho. Senhor, me faz perceber essas nuances do evangelho. Senhor, faz com que meus olhos vejam o impacto do teu evangelho na minha casa. Senhor, impacta a minha vida com a tua palavra, para que eu possa ser utilizado como um instrumento para que o evangelho avance, para que os prodígios do evangelho possam ser testemunhados pela minha vida, para que eu sirva a algum propósito teu em meio ao poder do teu evangelho. Só de ler essa passagem nós já poderíamos extrair verdades assim. Mas eu acho que ainda há outras verdades que são importantes para nós. E eu vou pontuar 3 aqui apenas. Uma delas, irmãos, e é muito sério isso, não tem como ficar fora disso. Eu e você estamos dentro disso, do que eu vou dizer agora. A verdade do evangelho revela o nosso íntimo. Nós fazemos de tudo para que o nosso íntimo permaneça íntimo. Nós fazemos de tudo para que os nossos amigos não saibam quais são nossos pensamentos. Nós aproveitamos todas as oportunidades para dizer às pessoas que estamos bem. E nós gostamos que as pessoas também estejam bem. Mas a verdade é que a palavra revela o nosso íntimo. A palavra, quando chega à nossa vida, ela nos mostra se somos crentes ou descrentes. Reverendo, como é que eu sei? Como é que eu percebo? Como é que eu avalio isso? É muito simples. Eu vou usar o texto para lhe explicar. Segundo o texto, quando Paulo estava pregando na sinagoga, enquanto ele pregava, o evangelho fazia a divisão. Os crentes passaram a ser considerados discípulos. Os que não criam no evangelho se levantaram contra o evangelho. A verdade revela o íntimo do coração. Por isso, teve de fazer a divisão. Paulo teve de retirar os discípulos e ir para a escola de Tirano. Porque os discípulos queriam ouvir mais a palavra. Queriam conhecer mais sobre o reino de Deus. Lembra que eu li no começo? Presta atenção aqui nessa palavra, o reino de Deus. Porque os crentes queriam conhecer mais sobre o seu Senhor, mais sobre os mandamentos, mais sobre a misericórdia, mais sobre a graça, mais sobre a justiça. Os crentes precisavam de pessoas falando o evangelho para eles, porque o evangelho era o seu pão, o evangelho era a sua água, o evangelho era a sua vida. O evangelho revelava o seu pastor, o evangelho revelava a sua condição de ovelha sob a proteção de um pastor. Quem é que quer ficar longe desse evangelho, pelo amor de Deus? Qual crente quer ficar longe do evangelho puro, vivo? Do evangelho que mostra a misericórdia de Deus, que mostra a proteção de Deus, que mostra os planos de Deus, que mostra a eternidade de Deus, que aponta um caminho para nós e diz, anda nele, essa é a sua vida, você agora vive. Quem quer viver longe deste evangelho, meus irmãos? Eu lhes digo quem? Os descrentes. Aos descrentes, me perdoem, ao descrente, o evangelho é uma incomodação. Ao descrente, o evangelho é uma ofensa. Porque ao descrente, o evangelho requer o senhorio de Cristo. Exige que Cristo seja Senhor da sua vida. Destrona a vontade. E diz a ele, não é a tua vontade, é a de Deus. E o descrente odeia isso. Por isso é natural que todo descrente se levante contra tanto o evangelho, contra quem
prega o Evangelho. A verdade revela o íntimo do ser humano. O ser humano sempre reagirá, porque o Evangelho provoca isso. Então, todo o Evangelho sempre provocará duas reações. Aquela de anuência e de alegria e de liberdade, e aquela de isso dói o meu ouvido, isso incomoda a minha alma, isso perturba, e eu não quero mais ouvir isso. E isso revela fé ou incredulidade. A verdade sempre revelará o íntimo do ser humano. Pode ter certeza disso. A verdade sempre separará joio de trigo. Não somos nós. Nós não julgamos, nem devemos julgar. Mas o Evangelho o faz. E o Evangelho o faz dessa maneira. João Calvino, trabalhando uma ideia que os réprobos são endurecidos pela verdade, que a verdade, que entre os serviços da verdade, um dos serviços da verdade é endurecer cada vez mais o descrente. Calvino diz, olha, Paulo foi muito bem tratado em Éfeso, e Lucas está dizendo que o que o Evangelho provocou nessas pessoas, os descrentes de Éfeso, foi uma das coisas mais interessantes. Por quê? Porque a doutrina celestial é magnífica, perdoadora. Mas os réprobos ou os descrentes, eles reagem com fúria obstinada ao amor de Deus. Deus opera com amor, oferecendo o seu Filho. E eles respondem com ódio, dizendo não ao Filho de Deus, propondo alguma outra forma, que são muitas vezes ídolos e outras coisas. E isso é obra do Evangelho, diz Calvino, acendendo uma fúria nos réprobos e tornando-os ainda mais obstinados. E isso não por causa de sua própria natureza, mas é porque a verdade os pressiona. E agora você vai ouvir uma das coisas mais tristes que talvez você já tenha ouvido na sua vida, mas certamente você já viu, vê ou verá isso em alguém. É a palavra de Calvino. A verdade pressiona um descrente de tal maneira que o seu veneno escondido é obrigado a escorrer. O veneno está dentro, está guardado. Mas quando a palavra o pressiona, o veneno escorre. Isso para animar. Isso para dizer que é assim que os crentes vivem em meio aos descrentes. Então isso tem uma coisa importante. Se a verdade separa crentes de descrentes, isso não tem a ver com separação social, isso tem a ver com separação moral. Então crente não se mistura com descrente. Isso é muito sério. E precisa entender bem. Isso não tem a ver com amizades e com relacionamentos. Porque, lembre bem, a Bíblia se explica. Um dia, Jesus orou ao Pai e disse, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Os discípulos não foram retirados do mundo, eles não foram separados das pessoas. Mas deixa eu lhe dizer, com muita simplicidade, esse meu jeito muito direto de ser, você precisa ser um crentaço para viver entre os descrentes. Você precisa ser um crente seguro, um crente firme. Você precisa ser um crente separado. Precisa ser um crente consagrado. Precisa ser um crente que vive a experiência da santificação. Senão você obrigatoriamente cairá sob o poder dos descrentes. E você não se separará deles. E em breve você mentirá como eles mentem. O seu coração terá os mesmos pensamentos que eles têm. E você será avarento como eles.
Ou você será infiel como eles? Ou a sua palavra terá como assunto os assuntos deles? E os assuntos dos crentes não são os assuntos dos descrentes. Não é assim que o Salmo 1 fala? Salmo 1 fala que são bem-aventurados os que não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Então é assim que um descrente precisa ser impactado por um crente. Não com a sua ausência, com a sua presença. Só que presente na vida do descrente é um santo lá. É um homem separado para a glória de Deus lá. Quem fez isso? O Evangelho. Crente que é meio crente, que é crente mais ou menos, vai apanhar de descrente. É normal que apanhe. É até merecido que apanhe. Porque negligenciou algo preliminar. Precisaria ter se preparado melhor. Assim como a gente levanta um fundamento para uma casa, a gente analisa as coisas antes. Quem quer viver entre os descrentes, quem quer conviver entre os descrentes, precisa da santificação pessoal e progressiva diariamente. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, alguém dirá, isso é ser crente? O seu jeito de falar é jeito de crente? E não sei se tem coisa pior do que sermos repreendidos por descrentes. Calvino dizia que os crentes se separam, sim, do mundo. Não com a sua presença física, mas com a sua moral, com a sua ética, com os seus pensamentos, com a sua prática. Isso é bonito de se ver. E eu acho que essa é uma verdade que tem que impactar as nossas vidas. Sabe aquele nosso grupo de amigos, aqueles grupos de WhatsApp que a gente participa? Sabe aquelas formas de brincadeiras que a gente tem? Sabe aquelas coisas que às vezes nós mesmos dizemos, ei, eu acho que eu não deveria ter falado isso? Provavelmente não deveria mesmo. O mau testemunho, depois que ele é dado, você não recupera mais. Já foi. Já foi. A terceira e última coisa que eu quero tratar, e eu encerro com isso, é que, segundo o texto aqui, a verdade é a palavra do Senhor. A verdade diz respeito aos planos de Deus, e ela esclarece o alto preço do Evangelho que concede a salvação. Foi isso que Paulo foi fazer em Éfeso. Não era complexo entender o que Paulo havia feito em Éfeso. Paulo foi falar de Jesus lá. Paulo foi dizer a essa comunidade cheia de ídolos, por conta da influência da mitologia grega ali da região, da Ásia Menor, né? Paulo foi dizer para eles, olha, se vocês dependerem dos ídolos, vocês estão perdidos. Se vocês dependerem da inteligência de vocês, vocês estão perdidos. Se vocês dependerem de qualquer força que vocês imaginem ser possível criar, vocês estão perdidos. Só tem um jeito de vocês serem encontrados, achados. Considerem o Evangelho. E sabe o que foi bonito de ver aqui em Éfeso? É que o Evangelho, conforme diz o texto, né? O Evangelho cumpriu o seu propósito. A palavra de Deus crescia, pelo poder de Deus a palavra crescia poderosamente. E isso nos leva, claro, a uma implicação para os nossos dias. Irmãos, só tem um jeito de a gente esclarecer ao nosso mundo, aqueles que estão do nosso lado, acerca do preço alto do Evangelho que concede a salvação. Só tem um jeito, é fazer o que a multidão de Éfeso fez. A multidão de Éfeso ajudou a levar o Evangelho para toda aquela região. Você já deve imaginar o que é que eu vou pedir, o que é que eu vou solicitar a você, com muita simplicidade, mas também da maneira mais direta, como sempre procuro ser. Às vezes até direto demais, mas é assim. Se a nossa boca está fechada, tem que se abrir. Se a nossa boca, se as nossas teclas, se as nossas mídias sociais não proclamam a verdade do Evangelho, elas têm que proclamar. Se a nossa família não viu até agora um testemunho de piedade, de arrependimento, de fé, ela precisa conhecer. Nada justifica uma timidez cristã.
Nada justifica uma ausência da presença cristã. Nada, nada, nada. Eu gostaria de lhe convidar a pensar seriamente nisso. O ano está só começando. Entre os seus propósitos de vida, que tal se dispor a servir ao Senhor dessa maneira? A falar de Cristo, a falar do custo da pessoa e da obra de Cristo para que nós recebêssemos a salvação. Porque é isso que é a palavra de Deus, é isso que é o Evangelho. Por isso, aqueles que vivem assim não abusam do Evangelho, como nós temos visto muito nos nossos dias. E realmente é incomodativo ver o quanto o Evangelho parece estar sendo profanado nos dias atuais. Porque eles não respeitam a soberania de Deus. Eles não dão a Cristo a supremacia real dele. E eles não acreditam a obra do Espírito Santo, a aplicação da obra de Cristo. E então eles não contemplam a eternidade. E por isso nós temos hoje mais igrejas que não falam uma palavra sobre a eternidade do que igrejas que preguem o céu. É por causa disso que a palavra de Deus, ela está relacionada aos desígnios de Deus. Ela não é um pouquinho só, ela é todo o desígnio de Deus. Que o Senhor, com sua graça, nos anime a viver primeiro aquilo que o Evangelho impactou em nós. Quais são nossas marcas? Qual é o nosso jeito de falar? Qual é o nosso ânimo? Qual é o nosso testemunho? Essas são nossas marcas. São as evidências do Evangelho em nós. Irmãos, não tem como ser cristão sem as marcas de Cristo, viu? Não tem. Cristo deixa suas marcas no cristão. Nós temos de ter. De alguma maneira nós as temos. Aqueles que são dele. O Evangelho vai usar você. Não é você que vai usar o Evangelho, não. É ele que vai tomar você e vai levar você para outros lugares. Quando o Evangelho levar você para pessoas, você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é o Espírito de Deus. Você precisa saber o que é a salvação. Você precisa saber o que é a igreja. Por que é que você frequenta uma igreja? Você precisa saber e defender essas verdades. Porque senão eu não sei. Creia numa coisa. O Evangelho produz para o propósito de Deus. Queira ver. Talvez você esteja olhando para o lado e não esteja vendo essa graça, esse poder, essa transformação na vida das pessoas. Ore ao Senhor. Quem sabe o Senhor tenha coisas a lhe mostrar. Talvez a partir de você mesmo. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra é sempre rica em exemplos, essa história belíssima de Éfeso. Mas a sua história é sempre rica. Para nós que moramos aqui em São Paulo hoje, e para tantos quantos podem ser abençoados pela Tua palavra neste momento. Senhor, aplica a Tua palavra às nossas vidas. Nós não queremos só saber da história de Éfeso, mas nós também queremos viver o impacto do Evangelho, viver como impactados pelo Evangelho, viver como Jonathan Edwards em determinado momento disse que a religião é como uma infecção. Nós somos infectados, inflamados por essas verdades. Nós não somos as mesmas pessoas de antes. E por isso desenvolvemos essas infecções ainda mais com as pessoas que estão do nosso lado, contagiando-as com essas coisas profundas e sérias do Evangelho. Senhor, se nós neste momento nos encontramos em alguma situação que não seja esta a situação do Evangelho vivo, do Evangelho verdadeiro, testemunhal, leva-nos, Senhor, a perguntas sérias como: Senhor, por que é que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Revive a alegria da salvação na minha vida. Produz em mim essa esperança que o pastor está falando aí, que aconteceu com o povo de Éfeso e da Ásia Menor, mas que talvez eu não tenha agora. Tem misericórdia de mim,
tem misericórdia de nós. Seria a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.